Oi, Thaís. Oi, Baza, tudo bem? Boa Tudo tarde a todos que estão aí conectados. muito bom. Você me ouve bem, me vê bem? Super bem, super Então tá bem. ótimo, também estou te ouvindo bem. Thaís, que bom que deu certo, né, da gente marcar para falar desse tema. Poxa, esse é um tema aí que a gente vem falando muito nos últimos meses, procurando entender aí com todas as dinâmicas, tanto conversando com os nossos clientes, mas também internamente aqui esse é um tema que a gente vem falando muito. Então, deixa eu começar rapidamente só falando uma breve introdução e aí eu vou passar para você se apresentar também, antes da gente falar do tema, você contar um pouquinho da tua carreira também, que é super interessante. Então, Ah, gente, primeiramente, falando aqui, o objetivo dessa live hoje é a gente falar um pouquinho das tendências, do que a gente tem observado, do home office, onde muitas pessoas, né, estavam agora nessa dinâmica, agora uma discussão de como voltar para o escritório. E aqui na Page, por a gente ser uma empresa global, a gente passou por isso em diversos países, então foram muitos aprendizados para a gente entender o que a gente deveria fazer aqui, não só Brasil, mas também América Latina. Então a Thaís é a nossa diretora de RH América Latina, já está com a gente já há alguns anos aí, com uma missão super importante, mas não vou ficar dando spoiler, eu vou pedir para a Thaís aí contar um pouquinho da carreira dela, contar um pouquinho da história dela e aí depois aí a gente vai chegando no tema que a gente quer falar. Baza, obrigada pela introdução, né? Eu até brinquei antes da gente começar que você conseguiu me convencer a fazer um live. A gente finge que está tudo bem, mas na verdade estou morrendo de vergonha aqui por dentro de estrear na live do Instagram. Mas é um prazer enorme estar aqui e é um prazer ainda maior ser parte da Page, né? Minha história com a Page acho que começou mais ou menos ao mesmo tempo que ela tem de existência no Brasil, que são 20 anos atrás. Quando a Page começou aqui, eu trabalhava numa empresa inglesa, então era muito, né, era muito fácil criar esse tipo de networking, era até lógico na época. E desde então eu comecei uma parceria como cliente bastante forte com o Page Group. Mais ou menos em 2010, né? Eu trabalhei muito tempo em companhias aéreas, então trabalhei na British Airways, trabalhei na Emirates, né? Fui da equipe aí com muito orgulho que trouxe o primeiro avião da Emirates para o Brasil. Mas depois de muitos anos na aviação, eu via muito a necessidade de realmente expandir meus horizontes de conhecimento, enfim, de experiência realmente em outros setores. E aí foi a primeira vez que eu, como candidata, experimentei, né, e vivi o propósito do Page Group, que é mudar vidas. Então, realmente foi eu ia falar um grande câmbio, mas foi uma grande mudança na minha carreira. Foi a minha primeira posição oficial América Latina, única e exclusivamente em recursos humanos. Na época, eu trabalhei muito perto com um projeto muito grande de contratação Latam com o Page Group. Nem existia ainda nossos escritórios de Colômbia, Peru, mas a gente contratou gente na Colômbia, Peru e até mesmo na Venezuela, naquela época, em grande parceria com, na época, Page Campinas, né, com o escritório de Campinas. Bom, daí para frente, acho que nossos laços só se fortaleceram. Eu acabei saindo do Brasil em determinado momento, estava na indústria de tecnologia, fiquei quase 2 anos em Nova York. E por estar mais próximo da minha família, por estar mais próximo dos meus amigos e até por uma decisão também de carreira minha e do meu marido, né? Ele topou sempre o desafio de ir comigo para vários lugares. A gente resolveu voltar. E óbvio que top of mind, falei, deixa eu falar com o pessoal do Page, né? E foi então que a gente começou uma conversa sobre um cliente que procurava justamente uma posição Latam. Jamais imaginei, né? Eu sempre brinco internamente, ele jamais imaginei no RH da Page. E fui surpreendida com um projeto muito legal. Né? É uma transformação muito grande que a gente vem vivendo na área de recursos humanos nos últimos anos, mas também como organização. Né? Então, a nossa expansão Latam, hoje a gente está em 7 países, temos aí um workforce super importante, mas a gente vem passando por transformações culturais também. Né? A gente tem investido muito na parte de diversity and inclusion, a forma que a gente contrata, o tipo de talento que a gente traz, nosso posicionamento de mercado, estratégia com os mercados. Então, são 2 transformações muito grandes, né? Uma é evoluir, redefinir o que significa recursos humanos dentro de Page Group e participar da transformação da América Latina. Então, tenho o prazer de trabalhar com líderes incríveis que conhecem muito essa indústria, que para mim eu ainda sigo aí num caminho de descoberta, são 2 anos de Page, mas todo dia eu descubro
né? E aprendo uma coisa nova sobre o nosso business. E óbvio, no meio disso, tínhamos que ter uma aventura, né? Não das melhores. Apareceu aí essa pandemia no meio do caminho, mas que sem dúvida nenhuma também tem sido um grande aprendizado. Eu acho que não tem ninguém que duvida disso, né, Baza? Sem dúvida, e acho que até fazendo um disclaimer, gente, aqui importante, nós estamos no escritório do Page Group de São Paulo agora aqui, só que para que a gente pudesse fazer essa live sem máscara, porque de máscara ia ficar um negócio estranho, nós viemos aqui para o local onde nós temos as salas de entrevista, então está cada um em uma sala de entrevista isolado, porque aí a hora que a gente entra, fecha a sala, aí nós podemos tirar a máscara. Como vocês podem ver, existe o fundo de cada país diferente, então aqui na Page as salas de entrevista, elas são inspiradas nos lugares onde nós temos escritórios pelo mundo, então por isso que vocês estão vendo esse fundo aqui, bonito em cada um lá dos quadros, e aí à medida que a gente saia da sala de entrevista, aí sim as salas são sanitizadas, e isso a gente está fazendo só internamente. É importante dizer que a gente ainda nesse momento, a gente não está recebendo clientes nem candidatos, é uma decisão, mas enfim, não vou dar muito spoiler, a gente vai comentar um pouquinho do que a gente tem feito. E eu acho que um ponto interessante aqui da Thaís, né, que ela comentou que começou primeiro como uma diretora de RH nos contratando, né, a Page para prestar serviço para a empresa que ela trabalhava, depois como candidata numa mudança e vindo trabalhar com a gente. Eu costumo dizer que talvez esse seja o grande segredo do sucesso do Page Group, de ser a maior empresa de recrutamento do Brasil e da América Latina. A gente tem uma péssima mania, que todo mundo muito bom, que tem o perfil de uma posição em aberto, em vez da gente mandar para os clientes, a gente contrata para a gente. Então isso faz com que a gente consiga ter um poder de atração aí bastante interessante. E Thaís, antes da gente falar do que a gente vem fazendo nesse momento, eu queria te pedir para definir como que é a cultura do Page Group, porque eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, influencia muito, né, do que a gente tem de planos, do que a gente vem desenvolvendo. Como é que você define na tua chegada, porque essa transformação, inclusive, você está sendo parte? Exato. Você sabe que tem uma coisa que é parte da nossa cultura base, e apesar de muita transformação que a gente tem vivido, essa eu sei que a gente não vai perder. Mas somos, por natureza, apaixonados por pessoas e pelo nosso business. Então, eu acho que não tem uma única pessoa que, desde as minhas primeiras conversas com a estrutura, com os diretores, com os managers e mesmo com os consultores, eu sou apaixonado por essa empresa, eu sou apaixonado por esse business. Então, essa paixão, essa intensidade, eu acho que ela é core, né? Ela é central em tudo que a gente faz. Eu diria também que nós somos intensos, né? E temos um ritmo de desempenho, de alta performance extremamente alto. Então, isso sim é parte fundamental da nossa cultura também, né? A busca pela alta performance, né? E esse dinamismo. Agora, nós somos uma empresa de crescimento orgânico, né? Então, obviamente, dentro disso, a gente também, às vezes, se sente muito confortável naquilo que a gente fez e deu certo. E eu acho que o mundo que a gente vive hoje tem forçado a todos nós a pensar além daquilo que a gente sempre fez e deu certo. Tem um cenário instável, é incerto, a gente sabe muito mais disso com a pandemia agora, então testar nossos horizontes, abrir, né, o nosso mindset para outras oportunidades de negócio, para outros tipos de talento que a gente precisa, tem sido parte dessa transformação cultural e agilidade de crescimento, né? Então, quando a gente olha lá nossos valores, né, nós somos determinados, a gente gosta do que a gente faz, somos apaixonados, eu acho que tudo isso é muito central. E, bom, você me conhece, eu também sou intensa, apaixonada, então eu vivo e respiro isso aqui de uma maneira muito positiva na minha vida, né? E eu acho que o nosso propósito, Base, desculpa, de mudar vidas, ele é realmente aquilo que faz a diferença. A Page mudou minha vida muitas vezes, então hoje eu sou muito grata de estar aqui ajudando a mudar a vida das nossas pessoas também, para que elas cresçam. E se eu puder dar o meu testemunho aqui, eu estou há quase 15 anos no grupo e definitivamente a Page mudou a minha vida, não só profissional, mas também pessoal. Eu entrei aqui na Page, um nerd de TI que não tinha tanta habilidade de comunicação, uma visão de negócio ainda muito a ser desenvolvida, e a Page me transformou no executivo que eu sou hoje, com as operações que eu tenho hoje como responsabilidade. Então, justamente pela Page ter esse modelo de crescimento orgânico, é uma empresa que desenvolve as pessoas. Hoje, pouco mais de 80% dos diretores no mundo
começaram em posições de base, incluindo o nosso CEO global, o nosso VP da América, Oriente Médio e África. Então, assim, isso é uma característica do grupo. Então, acho que é importante ser dito. E dentro dessa linha, Thaís, agora já entrando já no tema de pandemia, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente viu essa pandemia chegando no grupo, porque a gente, por ter aí escritórios em todos os continentes, a gente acabou vendo isso chegando na China e depois rapidamente Ásia, Europa, e eu queria um pouco como é que você chegou do ponto de vista de RH essa dinâmica. Isso é super interessante, né, Bas? A gente comentou em outros lives também, ou webinars, mas é muito curioso ver como também o lado positivo do ser humano impacta, às vezes, a rapidez da nossa tomada de decisão. A gente viu o que aconteceu na China, mas era a China. A gente achava que não ia chegar aqui, né? Depois a gente viu isso expandindo para a Europa e daí começou a ficar mais atento. Estados Unidos mais atento. A gente foi aprendendo muito das experiências, né? China e depois, quando chegou na Espanha, a gente tem uma organização muito grande na Espanha, a gente tem um Shared Service Center em Barcelona com quase 700 pessoas. Então, a hora que chegou ali, a gente viu que a dimensão era realmente incontrolável e muito próxima. A América Latina, ela estava ali na última onda, né? Então, a gente foi muito privilegiado de pegar todo o benchmark e as boas práticas que aconteceram nos outros países e também aquilo que eles erraram para conseguir mover um pouco mais rápido. O que muitos países fizeram naquele momento foi ir fechando aos poucos. Quando chegou na América Latina, no México, não estava como estava em São Paulo ainda. E a gente pensava, o que a gente vai fazer? Espera chegar no México? E baseado em tudo que aconteceu nos outros países, a gente fechou o Latam inteiro ao mesmo tempo. Fechamos todos os nossos escritórios ao mesmo tempo. E isso foi muito bom e eu acho que isso foi um aprendizado que veio de outras áreas e também de outras empresas, né? Eu me conectei muito com outros profissionais de recursos humanos, até mesmo fora do Brasil, em Nova York, porque foi lá que eu morei, eu tenho um network interessante de RH, liguei para minha ex-chefe e falei, qual é a situação? Então, foi muito bom aprender. Eu acho que recursos humanos, de uma maneira geral, trocou demais nessa época, né? E nem sempre acontece tão naturalmente. Então, acho que foi uma troca incrível, um aprendizado muito grande. Agora, eu também quero falar que eu acho que a gente está numa posição super privilegiada, né, Basa, como o tipo de empresa e de trabalho que a gente tem. Porque a gente pôde fechar, a gente pôde ir para casa, a gente pôde proteger, né? Nossa missão sempre foi proteger nossas pessoas, nosso business e seguir executando o nosso propósito. A área de TI se moveu, né, se moveu extremamente rápido, conseguimos fazer isso em 2 dias, mas a verdade é que grande parte da população não tem o mesmo privilégio, né? A sociedade teve que continuar funcionando, os supermercados, farmácias, os hospitais. Então, acho que eu queria aproveitar a live também para agradecer todo mundo que segurou a onda, enquanto pessoas como nós estamos em casa, sofrendo sim o estresse da adaptação, né? Cada um o seu estresse, cada um dentro da sua individualidade, da sua família, das suas dinâmicas, né? Dos seus desafios, mas lá fora tinha gente enfrentando o mundo pra gente, né? Com preocupações, com medo, mas seguindo adiante. Então, acho que também a gente se coloca numa posição muito privilegiada de sorte, né? E de agradecimento a todo mundo que ficou lá fora, cuidando para que a gente pudesse voltar. Né? 6 meses depois, mas voltamos. Estamos pouco a pouco, né, Basa? Sem dúvida. E eu acho que um ponto importante também para a gente mencionar e também agradecer, acho que a gente é muito feliz, além da atividade core que a gente tem, a gente conseguir desempenhar de casa, então, e rapidamente com o suporte de tecnologia suportar, a gente está num grupo também bastante forte que tomou uma decisão muito corajosa de não fazer nenhum desligamento em todo mundo. Né? Então, isso diferente de muitas empresas que tiveram que tomar essa decisão. A gente viu muitos dos nossos concorrentes tomando a decisão de desligar um número importante de pessoas. E eu gostaria que você comentasse um pouco dessa decisão que foi corajosa, né? Muitas pessoas vieram nos procurar para entender, poxa, mas realmente no mundo inteiro vocês vão manter todas as pessoas? Como que vocês estão estruturando essas decisões? Basa, foi uma decisão corajosa, mas eu acho que é uma decisão que vem de aprendizados do passado, né? Então, eu não estava no Page Group ainda, mas muitos estavam, né, dos nossos líderes. E quando teve a crise de 2009, né, quando a gente olha lá atrás, a Page tomou a decisão de reduzir muito o quadro de pessoas, né? E hoje, quando olha-se lá para trás,
talvez não tenha sido a melhor decisão. Então, a gente tinha que fazer diferente. Aí vem a parte do mindset, a gente precisa fazer diferente. E eu acho que tomar a decisão e garantir que a gente conseguiria manter o maior, né, a maior presença possível nos nossos mercados é parte da estratégia de que a hora que agora, no momento que essa economia comece a subir, retomar, a gente esteja muito bem preparado para ajudar nossos clientes, candidatos, para continuar executando a nossa missão e crescer, né? Porque no fim do dia, nosso grupo tem um propósito, mas a gente também é uma empresa, a gente tem objetivos muito claros, a gente tem targets extremamente claros, mas isso foi uma decisão. Claro que ela não veio sem nenhum custo, né, Baza? Então, decisões difíceis foram tomadas. Globalmente, sim, a gente tomou uma decisão difícil de reduzir todos os salários de diretores por 3 meses. Então, aquele quarter ali de abril a junho, né, foi um quarter onde a gente teve que gerenciar também todas essas mudanças. Eu acho que o esforço de olhar, né, cada linha do nosso budget, cada linha do nosso custo e ver aonde a gente tinha que tomar decisões e garantir, favorecer que a gente ia continuar mantendo o nosso quadro, foi ali um day-to-day job, né? Você sabe, participou comigo, cada linha, cada decisão, dia a dia, mas eu acho que foi muito positivo, né? E hoje, dá muito orgulho quando eu vejo um new hire, né? Quando eu vejo uma nova pessoa entrando na Paige. Mas enfim, Base, eu acho que agora a gente está na posição de começar a reconstruir a nossa base, contratando novas pessoas focadas nos negócios que nós determinamos, né, que vão ser estratégicos para o próximo ano, né? Então é uma satisfação muito grande de ver isso acontecendo, né? Quantas pessoas nós trouxemos? Eu vou arriscar porque eu não estou com certinho, mas eu acho que de agosto para cá nós temos 13 pessoas novas na organização, Brasil, né? Obviamente tomamos decisões de desligamento, mas muito mais focada em performance, não e na relação, né, de custo. Quando a gente olha, eu falei lá no começo, parte da nossa cultura, ela é de foco em alta performance, ela é a busca constante de excelência. Então, as decisões de performance, elas vão continuar acontecendo durante uma pandemia ou não. Tá? Você sabe que a questão da performance é algo que para mim é muito claro, inclusive é o que nos desafia. E eu me lembro que logo que começou a pandemia, a gente teve uma reunião com todos os diretores do grupo, junto com o Steve, que é o nosso CEO global. E eu me lembro de ter perguntado para o Steve, e falei assim, Steve, olha, a decisão é corajosa, que a gente vai manter as pessoas. E eu gostei muito da resposta que ele me deu, porque foi muito provocativa, porque ele me disse assim, Baza, demitir pessoas é a decisão mais óbvia e fácil do ponto de vista de buscar o resultado, porque você tem a decisão que é dura de demitir as pessoas, mas do ponto de vista financeiro você tem um impacto já na semana seguinte. Agora o que eu quero é o seguinte, sem demitir as pessoas, o que a gente vai fazer para conquistar a performance? O que a gente vai fazer para conquistar o resultado? Porque talvez como diretor-geral, do ponto de vista financeiro, não pessoal, do ponto de vista financeiro, a decisão mais fácil é então demite. Agora, da coragem, né, do CEO global de falar assim, não, essa é a decisão mais óbvia, mas não é a correta, a gente tem que se provocar, a gente tem que buscar formas de encontrar esse resultado, e acho que aí é onde claramente a gente fez muito mais por justamente ter essa responsabilidade, essa confiança é o que faz a diferença. E particularmente eu acredito muito, né, que o futuro das empresas agora vão estar baseado no que os frameworks têm falado dos 3 P's, que qualquer empresa tem que se preocupar, né? Os 3 P's, que são planeta, pessoas e profit. Então, planeta, porque é o impacto que a gente tem claramente em relação à sociedade, em relação a todo o ecossistema, em relação às pessoas que estão conosco trabalhando, ou os nossos clientes, ou os nossos candidatos, e profit, porque se nenhuma empresa não tiver o lucro, ela não vai ter longevidade. E aí é justamente nessa hora, né, que você entra no momento super desafiador, que você coloca os seus valores, né, em xeque para ver o quão efetivamente está na parede ou efetivamente quando está aqui no dia a dia, aqui vivendo efetivamente. É verdade, Baza. Você sabe que os 3 P's aí que você colocou, né, quando a gente pensa em planeta e pessoas, né, claro, a gente separa aí, né, as caixinhas, planeta e pessoa, mas é tão óbvio que a gente tem um desafio tão grande como organização, como seres humanos, em mudar a dinâmica
né, global, né, que nós tínhamos, seja de relações econômicas, de relações sociais. Eu acho que uma empresa como o PageGroup tem um papel muito forte nesse tipo de transformação de consciência, né, do nosso impacto. Sim, com profit, porque continuamos uma organização que busca esse resultado, mas com um impacto social muito maior. Então, também, de novo, acho que sou muito orgulhosa e vi coisas muito bonitas da Page, né? Inclusive, na Colômbia, a gente fez uma ação muito legal, que foi, assim, de coração, de olhar toda a nossa database de médicos e ver o que a gente poderia, né, suportar, né, os hospitais, enfim, toda a situação Covid que acontecia por lá. Então, eu acho que essa consciência ela vai aumentando cada vez mais. Sim, o profit vai seguir, ele é importante, mas toda a nossa presença e nosso impacto, ele também é. E isso vai dizer que tipo de organização a gente quer ser no futuro, né? Que tipo de pessoa, né? O P aí do meio, né? Eu quero ser no futuro, impactando a sociedade, o planeta e impactando o negócio, né? O crescimento, né? O desafio de criar uma organização sustentável e profitable, né? E, Thaís, aproveitando tua visão aí, você enxergando o que está acontecendo na América Latina, dá um overview do que você tem visto em cada país, México, Colômbia, Panamá. Eu acho que assim, é uma visão bastante ampla e eu acho que ela é importante para a gente até entender do que está acontecendo no Brasil versus os outros países, aí depois a gente chega no Brasil. Bom, América Latina. Você sabe que hoje a gente tem, né, nós temos aproximadamente 142 escritórios no mundo, se eu não estiver errada, mas é bem, bem próximo disso. E a gente tem 122 abertos, ou seja, essa diferença dos 20 que estão fechados, né, 10 ainda são na América Latina, Basa. E o porquê disso, né? Obviamente a gente ficou aí no final da cauda, né, da pandemia global, mas também a gente tem tomado, né, como governo, como sociedade, medidas para controlar o cenário e o vírus, algumas mais efetivas, outras menos efetivas, mas terminou que hoje a gente tem uma das quarentenas mais longas em muitos dos países de Latam. Né? A Argentina é uma situação bastante complicada. Eles fizeram um lockdown super cedo e eles estão mantendo grande parte desse lockdown e muitas medidas restritivas até hoje. Né? Então, quando a gente olha, né, não só o mercado, mas também os nossos funcionários, é uma preocupação bastante grande. São 6 meses onde muitos ficaram em casa, única e exclusivamente. Né? Os números agora começam a crescer na Argentina, então não é que a situação está controlada, porque à medida que as pessoas vão saindo de casa, os números vão subindo, né, de contágio. E mesma coisa em países como o Peru ou Colômbia, Chile também teve uma política bastante agressiva de controle em alguns momentos. E México é um pouco mais similar ao Brasil, principalmente quando você pensa em Cidade do México e São Paulo. É um mundo que para você controlar, né, a população e a disseminação do vírus é um desafio muito grande. Né? Então os números continuam subindo em muitos dos nossos países. Por isso que a gente também tem sido muito conservador no retorno para o escritório. Né? Se 20 dos que ainda estão fechados, 10 são Latam, sim, tem impacto das medidas dos governos, das cidades e o que elas determinam ou não que pode ser feito, mas tem também, né, o cuidado e uma parte conservadora do nosso approach de retorno. Né? E muita gente às vezes pergunta, mas por que a gente resolveu voltar agora? Né? Por que a gente está aqui, né, Basa? Mas eu acho que isso também é parte da nossa missão como empresa. Né? Quando a gente escuta nossos funcionários, isso foi uma outra coisa que a gente procurou fazer, então a gente fez muita pesquisa, a gente fez uma pesquisa no meio da pandemia, a gente fez pesquisas para controlar e planejar esse retorno ao escritório, a gente também escutou muito, né? E do mesmo jeito que ainda tem pessoas muito inseguras e que têm outras responsabilidades com família ou pertencem a grupos de risco, ou que utilizam transporte público, a gente nem tem considerado essas pessoas no nosso retorno ainda. Mas existem outras que falam, eu gostaria de voltar para o escritório. Eu sinto que eu vou ser mais produtivo aí, ou eu preciso, né, dessa presença. Então, equilibrar todos esses pilares, não só, né, no Brasil, mas em toda a América Latina, porque tem diferenças culturais que vão impactar nossas decisões, né? É um jogo de xadrez, é um aprendizado muito grande. Então, hoje, o nosso planejamento de retorno, não só Brasil, mas todo o Latam e também em todo o mundo, ele é baseado em alguns princípios, né, Basa? O primeiro vai ser sempre proteger nossas pessoas e proteger o nosso business.
Mas depois a gente montou comitês em cada um desses países, onde a gente tem olhado muito, claro, a atualização de toda a parte de legislação trabalhista, de todas as implicações sanitárias, tudo que a gente tem que fazer para preparar que nossas pessoas estejam num ambiente seguro, né, que elas se sintam seguras para trabalhar, para performar. Depois a gente tem olhado toda a nossa parte de infraestrutura, seja ela de tecnologia ou seja ela dos próprios escritórios. Né? Nós não estamos isolados numa casa API, a gente está em edifícios comerciais. Então, também a preocupação de entender o que pode e não pode no condomínio com essas regras implementadas são super importantes para garantir esse retorno saudável. Da parte de tecnologia, a mesma coisa, a gente fez um esforço para levar todo mundo, né, e acomodar o trabalho remoto nesse período. A volta não é tão simples assim, né? A gente tem que garantir que as pessoas continuam com a capacidade de performar e manter a produtividade, que elas demoraram um pouco para se acostumar né, e voltar ativa, né? Os 2 primeiros meses foi ali um aprendizado para todo mundo. Vai ser um aprendizado voltar de novo, né? Estabelecer novas dinâmicas, né? Eu estou com um time no escritório, metade presente, metade remoto. Qual vai ser a minha dinâmica aqui com essa equipe? Então, tem muito processo, acho que tem muita coisa que a gente tem que definir, eu acho que nós temos a obrigação, nós somos os primeiros a voltar, né, Basa, e testar o escritório. Por quê? Porque a gente precisa viver a realidade deles, a gente precisa sentir o que nossas pessoas vão sentir para poder entregar o que é de melhor. Né? Ainda assim, eu tenho certeza que a gente vai fazer um monte de coisa e depois pensar, putz, não devíamos ter feito, agora vamos fazer diferente. Mas eu acho que esses pilares de trabalho, incluir a parte de comunicação também, né, é fundamental. A gente tem tentado pensar em todas as alternativas aí, para cobrir a comunicação, para planejar o retorno, para informar quem está no escritório e quem não está, para controlar o fluxo de pessoas. Candidatos e clientes ainda não vão, né, ser atendidos diretamente nas nossas estruturas. E daí tem um outro pilar fundamental, né, Basa, que a gente falou lá no começo, que é a cultura, né? Então, a receita de bolo não funciona, né? Como eu mencionei lá atrás, em Latam a gente vai ter diferenças culturais que vão impactar o planejamento do retorno, o tipo de business, a estrutura, a cultura corporativa que a gente tem também vai editar qual vai ser, né, o ritmo e o controle e a efetividade desse retorno. Então, acho que é com isso que a gente vai ter que aprender a lidar também, né? Como o nosso retorno vai ser planejado para a nossa cultura organizacional. E eu acho que isso é algo que todas as empresas têm que ter na cabeça, independente se ela é familiar desse tamanho ou se ela é uma multinacional. Pegar uma receita, né? Eu falei, a gente benchmark vem de monte, né? Eu acho que eu perdi a conta de quantos guias de retorno ou guias de saída para o trabalho remoto eu recebi. Muito bom, porque você consegue compor ideias e cenários para o que a gente precisa, mas ninguém pode esquecer do que é importante para a sua própria empresa, para as suas próprias pessoas, né? E aí o jogo de xadrez continua na nossa cabeça, né? Porque a gente vai vendo os desafios, a gente vai vendo a individualidade de cada um sendo impactado de novo. Então, de novo, um approach conservador, muito consciente, e que seja o mais seguro possível. E acho que o ponto que você coloca, que é muito importante, é que, sem dúvida nenhuma, a gente olha para a eficiência e tem uma preocupação, porque é a essência, né, da nossa cultura para entregar resultado. Mas quando a gente fala de cultura, ainda tem essa perna muito importante das conexões. A gente acredita que ainda tem um aprendizado muito grande, porque o limite não está na tecnologia para estabelecer conexões, o limite está no que é a nossa referência para que a gente consiga criar relações de confiança, ter um trabalho onde a gente consiga que todo mundo se sinta ouvido e definitivamente ainda é um espaço muito grande para o mundo corporativo evoluir nesse aspecto. Acho que esse é um ponto muito importante. Estamos perguntando por que a gente decidiu a volta, né? Acho que, como você comentou, primeiro que a gente precisa começar a dar um passo e entender o que é esse novo momento, se preparar para uma volta. Não é a nossa cultura e não é o nosso objetivo ficar recuado. A gente quer entender com todo cuidado. A gente está aqui com um contingente super pequeno. Aqui nós somos os primeiros, mas estamos testando. E outro ponto também muito importante ser colocado, existem muitas pessoas pedindo para voltar. Seja porque não estão confortáveis de trabalhar em casa, porque estão se sentindo sozinhas e precisam compartilhar com pessoas, seja porque pessoas também não têm a infraestrutura necessária para ficar em casa
Enquanto, por outro lado, existem pessoas que optaram por não voltar, porque ou estão em grupo de risco, ou moram com pessoas em grupo de risco, ou como as escolas não voltaram, tem uma dificuldade também em relação às crianças. Então, Claro. uma coisa assim que me chama muito a atenção agora nesse momento que a gente vive, é que talvez o marketing digital ele teve um impacto muito grande para as empresas, onde a gente teve a massificação da customização. Então, você conhece ali os seus clientes e conseguem ter as soluções únicas para a oferta de cada cliente. Agora, do ponto de vista de pessoas, né, dentro das organizações, a sensação que eu tenho é que a maior parte das empresas ainda tratam as pessoas pela média. Ah, não, na média as pessoas precisam desses benefícios, na média as pessoas têm essas necessidades. E o que normalmente eu digo é que a média ela só existe na estatística, não existe o ser humano mediano, né? Existe cada um com a sua individualidade. Eu acho que quando você fala de um plano como esse, é muito importante a gente conseguir tratar na individualidade cada uma das necessidades dessas pessoas. E, Baga, por isso que a gente está sendo também bastante, eu não diria rígido, mas levando muito a sério as nossas pesquisas para identificar a população de retorno. A gente também teve que dizer alguns nãos, né? Pessoas que queriam voltar, a gente viu algo na pesquisa que não dava o contexto mais seguro, e a gente teve que ter conversas, dizer, olha, eu acho que não é o melhor momento para você vir, para você voltar. Por mais que você queira, e eu entendo isso, pensa, se você tem responsabilidade sobre um membro da sua família, né, que seja parte do grupo de risco, por que você vai pôr ele em risco agora? O que mais você precisa para performar onde você está? Então, eu acho que essa conversa, ela também é importante, né? Isso que você está falando do ser humano e não ter a média, é o nosso desafio constante. Como a gente vai tomar decisões corporativas, né? Mas customizando ou pensando que o impacto final vai ser customizado. Isso é um trabalho de inclusão, né? Eu preciso entender o outro, eu preciso ter a empatia completa e trazê-lo, né, para dentro da nossa decisão corporativa. Achar qual é o caminho certo para essa pessoa entregar o melhor e se realizar profissionalmente dentro do grupo. Né? Então, eu acho que isso ajuda nesse exercício constante do trabalho de inclusão. Né? O que serve para você não vai servir para mim. Às vezes serve, ótimo, menos complexo. Né? Mas às vezes não é isso. Então, a gente vai ter que conversar e achar o caminho certo. É interessante, viu? Acho que a gente nem sabe ainda o quanto está aprendendo com tudo isso, em todos os sentidos. E Thaís, comenta um pouquinho o que são os principais pontos aqui do processo que a gente tem utilizado, desde a nossa chegada aqui no prédio, de medir temperatura, depois, enfim, todas as sinalizações. Comenta um pouquinho para tudo. Você sabe que aqui no nosso condomínio, né, no edifício aqui de São Paulo, isso foi muito bacana também. Todos os condôminos, né, e a administração do edifício, desde o momento que a gente foi para o trabalho remoto, eles também criaram um grupo de trabalho para acompanhar aí, semana a semana, né, quais eram as mudanças, o que acontecia, desde a parte legislativa, mas também da parte de fluxo de pessoas no edifício. É um prédio bastante grande. Temos do lado 2 hotéis, restaurantes, então fluxo, uma academia, o fluxo por aqui sempre foi muito intenso. Eu vou usar São Paulo, Baza, porque é a nossa maior estrutura, tá? Mas o trabalho também foi replicado em outros escritórios. Então, esse acompanhamento do condomínio com a nossa equipe de facilities, entender como isso tudo funcionar. Poucas pessoas ficaram no nosso edifício, né? Durante o processo de quarentena. Então, era fácil controlar ali um número muito pequeno de pessoas. A hora que você passa a ter 1.000 pessoas querendo entrar no mesmo espaço ao mesmo tempo, como isso seria? Então, uma das decisões que o condomínio tomou foi restringir o acesso e o número de pessoas por andar. Então, hoje a gente só pode ter 30 pessoas por andar, né? Dentro do nosso edifício. A gente fez, também imagina, com hotel, academia, restaurante, as unidades comerciais, imagina a logística do estacionamento, né? Você vai deixar sua chave com o manobrista para aqueles que vêm de carro, né? Então a gente tentou evitar isso. Esse número de pessoas também proporciona que cada um que venha de carro, né, de moto, bicicleta, patinete, tem todas as alternativas, mas que possa ter uma solução segura customizada. Você tranca o seu carro, você, né, deixa o seu veículo e você acessa o escritório. Logo que a gente entra no prédio, a nossa temperatura é medida. Então, uma decisão também do condomínio foi quem tiver com temperatura acima de 37, não sobe, né? E é orientado a procurar
algum auxílio médico, identificar que se isso é uma variação natural de temperatura ou se existe algo por detrás disso. Todos os profissionais do edifício estão super bem equipados, então com máscara, com face shield. Eu tenho notado um cuidado muito grande, sinalização por todos os lados, elevador, use máscara, onde você tem que manter o distanciamento social, acesso aos elevadores e, obviamente, aí dentro de cada andar. Né? E aí as empresas tentaram se alinhar o máximo possível de quais eram as medidas exigidas pela legislação e, on top of that, né? Em cima disso, o que mais que a gente queria implementar para garantir a segurança? Então, por exemplo, a decisão de número de pessoas, o que ia acontecer nas copas, né? Vai permitir que se utilize o material da copa? Não, não pode se permitir. Então, como a gente vai educar as pessoas que elas entendam que elas vão ter que trazer, sim, a sua comida, mas também os seus materiais, talheres, pratos. E não vão lavar por aqui, por enquanto, vão ter que levar para casa, porque a gente não quer uma esponja, né, na nossa copa. Então, assim, tem tantos detalhes que a gente mesmo foi se surpreendendo, né? A hora que você... Uma coisa é o plano macro, a hora que você vai executar, você pega um monte de detalhe que você nem tinha imaginado, né? Já vamos higienizar as máquinas de café, carpete, cortina, água, filtros, né? Filtro de ar-condicionado, óbvio, mas vamos olhar os filtros de ar. Então, olha, foi um trabalho, assim, muito de equipe, então acho que isso dá um orgulho muito grande, eu digo desde o edifício, da administração do edifício, dos condôminos, e daí de cada uma das empresas em garantir que se trocava ali as melhores práticas para tomar as melhores decisões para as nossas pessoas. E isso não foi feito só em São Paulo, mas todos os nossos escritórios. A gente tem aí mais dois casos, a gente voltou essa semana no Peru. Então, foi basicamente o mesmo procedimento, a gente também limitou o número de pessoas por andar. E eu devia ter falado isso no começo, porque eu me esqueci, mas o primeiro escritório que retornou na América Latina foi em Monterrey, no México. Né? E lá a gente retornou no começo de julho, porque a cidade controlou muito bem, né, toda a logística, enfim, para evitar a contaminação do Covid. Então, eles liberaram, eles saíram da quarentena muito antes e liberaram. E lá a gente teve um aprendizado muito importante, porque as pessoas foram se sentindo muito seguras durante julho e agosto, e a gente chegou num ponto em agosto onde a gente tinha 100% das nossas pessoas no escritório. E aí, infelizmente, tivemos um caso de contaminação. E a hora que isso acontece, aí onde você vai testar todo o teu contingency plan de novo para ver o que funciona e onde a gente errou, né? Porque aí você perde o controle, né? Eu acho que à medida que as pessoas ficam mais confortáveis, mais flexíveis, elas podem esquecer de quais são as medidas de segurança, não só dentro da empresa, mas fora da empresa. Né? E é isso que a gente teve que tomar cuidado. Então, a gente teve um caso confirmado lá, a gente tem que testar as pessoas a cada X dias. E daí a gente teve que fechar o escritório de novo. Então, fechamos, fizemos a limpeza completa, avisamos o edifício, enfim, né? Segui todo o protocolo e agora todo mundo começou a retornar de novo. Mas a gente já não vai cometer mais o mesmo erro. A gente não vai trazer 100% para dentro do escritório ainda. Então, a gente criou shifts, né? Turnos de trabalho, semana sim, semana não, porque aí a gente consegue até mesmo identificar, se tiver um contágio de novo, com quem que aquela pessoa esteve, né? E controlar muito melhor o acesso. Então, por isso que eu digo, né? O problema não passou, né? E eu queria deixar isso muito claro para todo mundo que está escutando a gente, né? Por mais que você vá retornando ao trabalho, que a vida parece que vai voltando ao que era antes, não descuide dos procedimentos, né? Dentro do trabalho ou fora dele. Porque a hora que você começa a se movimentar, você é um condutor possível do contágio, né? Então, cuidem-se, né? Tomem consciência, busquem informação, porque a nossa responsabilidade sobre o outro, eu acho que ela é muito maior até mesmo do que com a gente, né? A gente pode contagiar muito mais gente, não é só você, o problema é meu, não é meu, o problema é de todos. Então, cuidem-se, não deixem a peteca cair, não deixem, não, agora tá tudo bem, vou ali para uma mini aglomeração, happy hour. Não, você sabe, a gente foi até bastante chato, a gente tem uma cultura de comemoração, né? A gente gosta de comemorar as nossas vitórias, mas a gente vai ter que esperar um pouco, né? A comemoração vai ser mais de longe, uhul, conseguimos, não vai ter abraço,
né? Não vai ter happy hour, não por enquanto, porque a gente tem uma responsabilidade social grande aí. Então, essa foi outra aprendizada, não levar todo mundo ao mesmo tempo, que aí fica difícil controlar. E um ponto que você colocou, Thaís, que é muito importante ressaltar, cada país tem uma legislação e um procedimento. Da mesma forma como no México você comentou que ali faz parte testar os profissionais, né, de tempos em tempos, no Brasil não é assim. Então é tomar muito cuidado também o que a gente tem de ideias versus a legislação. Acho que vale a pena você comentar um pouco também que no Brasil não dá para você obrigar as pessoas a serem testadas, por exemplo. Não, não. Você sabe que no México, na verdade, a gente não tem que testar todo mundo. A gente é obrigado a testar 20%, né, das pessoas que estavam presentes no escritório. E, de novo, aí entra no nosso pilar de legislação e regulamentos. O que deve ser feito, o que pode ser feito, e daí vem o que nós queremos fazer como organização. O que é lei, a gente vai sempre fazer. Mas daí o que não é, a gente vai também olhar para as nossas pessoas e ver o que é mais confortável para elas. Né? Se existe a obrigatoriedade de fazer, a gente vai fazer. Se não existe, a gente vai querer escutar as nossas pessoas, se isso é necessário ou não. E a gente também vai determinar como empresa se quer submeter essas pessoas a teste ou não. Atualmente, nos países onde não existe a obrigatoriedade de teste, se a pessoa demonstra qualquer sintoma, a gente tem indicado que procurem o médico e, eventualmente, o médico avalie se elas precisam ser testadas ou não. Porque nós também não somos médicos, Baza. Né? Se a gente escuta um sintoma, uma preocupação específica, nós não somos qualificados para dizer qual é o melhor caminho para essa pessoa. Mas a gente pode dizer onde que é, né? Qual é o caminho para essa pessoa buscar a melhor informação possível. Então, eu acho que esse equilíbrio entre o que é obrigatório e depois o bom senso de o que não é obrigatório e o que a gente quer fazer como empresa é uma decisão diária, né? E, Thaís, de todos os estudos que você vem lendo e todas essas trocas também com outros pares que você tem no mundo, o que você pode deixar de dicas para as pessoas terem uma melhor qualidade, mas também eficiência trabalhando de casa, para quem ainda vai continuar trabalhando de casa, porque acho que isso é uma descoberta, né? Diferente, talvez, de quando você tem um plano para o home office, você prepara as pessoas, a gente se viu aí em menos de uma semana todo mundo em casa descobrindo como é que as coisas deveriam funcionar. Pois é, e eu acho que essa descoberta ainda não acabou, né, Baza? Porque à medida que a população vai retornando, que as escolas forem abrindo, por exemplo, os pais e as mães, eles vão ter outra complexidade. Que a primeiro momento foi como eu adapto tudo isso na minha casa. Por exemplo, aulas virtuais, etc. Agora, qual é o modelo futuro? Pode ser meio misto também, né? E como eles vão se readaptar? Eu acho que a primeira grande dica, sem dúvida nenhuma, é garantir que você tenha os recursos para executar o seu trabalho, e as empresas são responsáveis por isso também. A segunda coisa é tentar organizar a sua agenda da melhor forma possível, né? O que vai ser produtivo para você? Como você vai conseguir equilibrar os pratos? Né, daquilo que você tem que executar no seu trabalho e daquilo que você tem de responsabilidade dentro da sua casa ou até mesmo com outros membros da família. E aí tentar fazer um match. E aí vem o desafio, porque esse match ele exige uma coisa super importante, que é comunicação. Né? Que apesar de hoje estar todo mundo longe, eu vejo que todo mundo está exercitando um pouco mais a comunicação, e até mesmo a comunicação assertiva. Seja transparente com o seu gestor, com a sua empresa, sobre aquilo que você precisa para fazer o seu trabalho melhor. Mas para isso, tenha certeza que você se organizou muito bem. E se não conseguir se organizar, porque também não é todo mundo que vai ter facilidade de achar essa melhor estrutura, peça ajuda, né? Eu acho que também não é porque a gente ficou trancado dentro de casa, ou muitos ainda vão ficar, que podem se esquecer de pedir ajuda, né? E aí eu acho que na parte de pedir ajuda entra um outro tópico, que é a parte de saúde mental, Baza, que isso também foi uma coisa que preocupou bastante a gente, né? E agora em outubro, onde a gente tem a campanha, né, de Ability at Page, que é onde a gente fala sobre saúde mental, muito alinhada também com o Programa das Nações Unidas, que 10 de outubro é o dia que se fala, né, de campanha de awareness sobre saúde mental. A gente não sabe, muitas pessoas têm passado desafios que a gente não consegue ver pela câmera.
né? Então, a gente implementou um serviço de Employee Assistance Program, né? Que é um serviço de assistência ao funcionário, onde eles podem ter mais serviços e coberturas para tratar temas pessoais que eles não querem levar à empresa, ou que eles não veem necessidade que seja um médico em si, mas sim uma ajuda de suporte instantâneo, né? 24 horas. Tem muita gente que não vai ter isso, né? Então, como você vai poder se ajudar? Peça, né? Converse com o outro, traga a sua necessidade. Não tenha vergonha, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo a lidar com isso ao mesmo tempo. Então, eu diria, organize-se. Se não consegue, peça ajuda. Tenha uma comunicação assertiva. Mapeie os recursos, né? E as pessoas que podem te ajudar nesse caminho. E, gente, e confiem, né? Eu acho que a paixão, a positividade, sigam os procedimentos de saúde, né? De respeito, usem a máscara, procurem evitar aglomerações. Eu sei que está todo mundo louco por uma atividade social, mas vamos ser conscientes com isso. A gente ainda não sabe quando é o fim dessa história, né? Os números ainda estão subindo, mas... Então, vamos proteger. Eu acho que isso é parte fundamental desse trabalho remoto. Eu sei que a gente quer falar de produtividade também, mas não vai existir produtividade se as pessoas estiverem doentes. Então, por favor, se protejam, sigam as regras, né? Porque eu acho que elas são importantes. E dentro desse aspecto, até como lição, Thaís, o que você pode comentar de outros países que, seja por uma segunda onda ou que tiveram que fechar novamente, que acho que fica a lição importante para que a gente eventualmente não passe por situação similar? Olha, a gente teve vários países do mundo onde a gente teve que fechar o nosso escritório de novo, né? Imagina que a gente tem algumas cidades do mundo onde a gente tem mais de um escritório. Então, o que aconteceu? Uma pessoa que retornou ao escritório também acha que pode ir para o outro escritório, né? E a gente teve, mesmo que na mesma cidade, um fluxo intra, né, escritórios. E a gente teve casos de contaminação de pessoas que estiveram em 2 dos nossos escritórios. A gente não sabia que tinha. Aonde que essa pessoa pegou? Não tem como, fechamos os 2. Então, acho que essa lição também fica. A gente tem cidades na América Latina onde também temos 2 escritórios no mesmo bairro, praticamente, né? Então, como que a gente faz isso? Quem estiver aqui não vai para lá. Outra coisa super importante que vem de novo do processo de comunicação. Garantir que todo mundo entendeu o que é necessário uma vez que você pise aqui dentro. Qual é a sua responsabilidade? Porque somos seres humanos, então também tivemos situações onde um funcionário identificou outro funcionário fora, né, do ambiente de trabalho, não seguindo as recomendações. Então, o que acontece na nossa dinâmica interna a hora que essa informação chega aqui? E você sabe, a gente é uma empresa de relacionamento, então tudo isso vem muito fácil. As pessoas se encontram fora da page também. Então, esse foi outro aprendizado, por isso que a gente foi tão rígido e forte na mensagem de evitar, né, esses encontros lá fora do ambiente de trabalho. Outra coisa que a gente aprendeu foi justamente não ter a ambição de querer trazer todo mundo, venham para cá, fiquem com a gente. Porque por mais que a gente goste disso, ainda não é possível. E ter todo mundo no mesmo ambiente é arriscado, por mais que tenha o distanciamento social. Então, essa foi outra coisa que a gente já está aplicando aqui, né? E aprendemos diretamente com a nossa equipe do México também. Todos os escritórios onde a gente viu, isso foi a estatística, já calculamos na equipe de RH, mais de 80% das pessoas de volta tivemos casos. Então, eu acho que vai demorar um bom tempo para a gente chegar nesse estágio. Então, a gente tem balanceado muito bem através das nossas pesquisas, mapeado a população. O que mais que a gente aprendeu lá fora? Então, essa dinâmica social, a ocupação, seguir as instruções. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Eu vou lembrar outra daqui a pouco, Bárbara. Não, enquanto você está lembrando, deixa eu aproveitar e fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu queria, por favor, que as pessoas que estão nos assistindo mandassem aqui via o chat para se está trabalhando de casa ou da empresa. Acho que dá para a gente ter um sentimento aqui das pessoas que estão com a gente também, que é muito interessante. E o que você falou de pedir ajuda me remete a uma conversa que eu tive com astronautas, no grupo do IPO. A gente foi conversar com astronautas, porque a gente estava buscando referências para entender um pouco de trabalhar à distância, e os astronautas foram os primeiros a trabalharem à distância com uso de tecnologia.
E eles, por serem conhecidos muito pela tecnologia, às vezes a gente não percebe o quanto, na verdade, do ponto de vista da psicologia, né, como psicológico, é importante ser trabalhado. E lá eles têm uma dinâmica que quando você está no espaço, dentro da espaçonave e você acorda, você faz aquele check e você tem que entender se você está bem ou não. E aí você tem duas opções. Ou se você está bem, você oferece ajuda, ou se você não está bem, você pede ajuda. Mas nunca existe o neutro. Então, ou você pede ou você oferece. Porque eles entenderam que a força, né, da resiliência está muito mais em um grupo se ajudar do que alguém ser super forte, sozinho, enfrentar tudo isso. Então, talvez é um pouco do que a gente tem que utilizar nesse momento. Eu acordo e vejo se hoje eu preciso pedir ajuda ou oferecer ajuda. É verdade, Baza. Eu acho que muitas vezes, até mesmo nós, né? Líder, você tá ali segurando a barra. Vamos, equipe, vamos, time, né? E teve momentos nesses últimos 6 meses que eu confesso aqui publicamente, eu falei, não é mais possível, não aguento mais. Claro que meu marido é minha principal ali, né, ponto de apoio em minha família, mas eu também tive conversas muito transparentes com a minha equipe, de falar, olha, gente, hoje não tá legal, me ajudem aqui, quem vai liderar essa reunião hoje são vocês, me liderem, porque eu tô precisando de um espaço mental diferente para voltar ao meu nível de performance. E eu acho que isso, todo mundo, né? Mesmo os líderes, eu falo muitas vezes, o líder às vezes tem uma posição muito sozinha, né? Você acha que você tem que levar tudo aquilo adiante, você é responsável por todos, você tem que decidir enfrentar o problema? Sim, somos exemplo para tudo isso. Mas acho que também a gente é exemplo para demonstrar quando a gente precisa de ajuda. Se a gente não demonstrar que precisa, talvez eles não entendam que possa nos pedir a ajuda nesse nível. Né? Então, é o tema da vulnerabilidade, você sabe que eu gosto disso, eu acho que a gente tem a obrigação de demonstrar essa vulnerabilidade. Ninguém é herói aqui, né? Não tem herói, né? Tem colaboração, tem trabalho em equipe, tem suporte. Quando você precisar, eu te dou a mão, quando eu precisar, você vem e me segura, Baza. É assim que a gente quer trabalhar, cada vez mais. Bom, gente, acho que essa fala da Thaís, acho que resume um pouco do porquê eu sou tão apaixonado por essa empresa. E um pouco do que eu compartilho aqui, eu procuro compartilhar no Instagram, de onde vem os aprendizados também, e de como, na verdade, a gente tenta formar os nossos líderes, cada um trabalhando com seus monstros, porque todo mundo tem os seus monstros, as suas vulnerabilidades, ninguém é perfeito, mas se a gente estiver mirando para o caminho certo e mostrando isso para o time, para que todo mundo vá dentro dessa mesma dinâmica, certamente a gente evolui como empresa, evolui como mundo corporativo, como ambientes, para ter ambientes mais saudáveis. Acho que no final do dia a vida é curta, tem que ser divertido também. Não dá para trabalhar dividindo vida profissional e pessoal, né? Talvez no passado já deu, antes da tecnologia, hoje não dá mais. Então, definitivamente é fundamental nesse sentido. Não tem mais o work-life balance, né? As coisas não estão separadas, é o work-life blended que a gente diz. É integral, né? O ser humano é isso, somos integrais. Muito bom. Thaís, estamos caminhando aqui para uma hora de live aqui. Vamos para a gente terminar. O que eu não te perguntei, ou que recados você queria deixar para todo mundo? Acho que já agradecendo quanta lição aqui, acho que esses aprendizados dos últimos meses aí, de todas as suas trocas e o que você implementou aqui, deixaram muitas lições, mas talvez tem coisa que eu não te perguntei ou pontos que você queira reforçar também. Olha, Baza, não sei, a gente já falou tanto, mas eu acho que se eu tivesse que dar uma mensagem final, seria justamente, vamos parar de pensar no mundo só competitivo, né? Onde eu tenho que ser melhor que você, e vamos pensar num mundo que sim, vai buscar alta performance, vai buscar o resultado, mas vai colaborar para chegar junto nisso, né? Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem dentro da Page, e eu acho que é um trabalho que todo mundo tem lá fora. Né? Até mesmo quando a gente pensa em mídia social, né? O impacto disso, acho que tem muito assim, eu vou mostrar o que é bonito meu, né? Eu vou competir, eu quero, né, a visão do que é melhor que o outro. E, na verdade, a gente precisa ir para um mundo mais colaborativo. Então, aí é meu lado mais filosófico, né, Baza, você conhece. Meu lado mais sonhador, mas eu acho que a colaboração, acho que a responsabilidade pela sociedade, pelo outro, tem que ser muito forte agora. A gente está no momento de criar consciência. E se a gente não criar, a gente vai atrasar muita coisa boa que pode vir na nossa direção se a gente passar por essa transformação. Então, sim, colaborem, se ajudem como indivíduos, como empresas também,
E sigam exercitando sua missão, seu propósito. Aqui a gente vai estar fazendo isso sem parar, Baza, eu garanto. Exatamente. Mudando vidas, inclusive as nossas. Sem dúvida nenhuma. Thaís, muito obrigado mesmo. Acho que aula aqui. Gente, essa live foi feita no meu perfil, mas ela vai estar gravada no perfil do Page Group também. Então, depois fiquem à vontade, não só para assistir novamente, mas para indicar para pessoas que muitas vezes estão procurando algumas referências também. Se vocês tiverem também dúvidas sobre esse tema, mandem para a gente. Acho que a nossa ideia aqui é cada vez mais trazer, compartilhar informação, porque quando a gente fala do colaborar, ele vem através do compartilhar também. Então, super alinhado aí do que a gente tem de propósito. Thaís, muito obrigado mesmo. Obrigada. Espero que eu tenha me saído bem aí no meu primeiro live. Depois você me Se conta. você não falasse que era a primeira, ninguém ia saber, viu? A gente manda mensagem do que vocês acharam. Certamente aí, ninguém ia saber que era a primeira. Mandou muito bem. Eu finjo bem nessas horas. Foi uma parte teatral, mas o frio na barriga fica até o final. Fica tranquila, Thaís. Muito obrigado, Obrigada, Thaís. Baza. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.